Muito bom. Ok, gravando então, vamos lá. Boa noite para todos e vamos dar continuidade à nossa aula. Hoje, o nosso tema vai ser um tema que está dentro das nossas leis judaicas e também é um tema que está bem dentro da nossa atualidade, né? Nos encontramos no auge no olho do furacão, como dizem. O nosso tema se chama Resgate de Prisioneiros, né, de reféns, pessoas que estão presas, e qual é a visão judaica com relação a isso. Dentro da nossa tradição, no Código de Leis, falamos numa das aulas sobre as leis, existe uma das leis chamada, em hebraico, Pidyon Shvuim, que é resgate dos prisioneiros. Pessoas que estão presas, elas têm, dentro da lei judaica, para a sociedade judaica, uma lei que é a redenção, o resgate dessas pessoas que se encontram presas, desses cativos. Então, isso é uma mitzvah eh, que cabe a todos os judeus, sejam os líderes das comunidades, sejam os rabinos, sejam os políticos, cada um de nós tem a nossa parcela de obrigação para com essa mitzvah de resgatar e libertar judeus que se encontram presos. A gente vai tentar ver um pouco do histórico pelas fontes aqui, os históricos que têm passagens bíblicas, talmúdicas e na história do povo de Israel, como que essa lei ela eh, foi colocado em prática, como que esse episódio existe na história do povo judeu, o que não é nada novo do que a gente vem passando hoje, e vamos também abordar no tema de hoje, no que aconteceu essa semana e o que está por acontecer para as próximas semanas. Então, no Talmud, a gente tem uma passagem, eh, vamos trazer aqui o Talmud, traz o seguinte: a mitzvah de redimir cativos, de resgatar pessoas que estão presas, é uma mitzvah rabá, em hebraico rabá, é um termo de uma grande mitzvah, de uma grande importância, e ela é derivada não de uma única mitzvah, de um único mandamento. Na Bíblia, a gente aprende muitos mandamentos, não somente pela descrição de uma ordem que Deus disse para Moisés, faça isso, mas de uma série de entendimentos que envolvem um conjunto de obrigações. Então, o Maimônides, o Rambam, ele enumerou no livro dele, um dos livros, Código de Leis que ele tem, chamado Mishneh Torah, o seguinte: redimir os cativos, as pessoas que estão presas, precede o sustento dos pobres e cobri-los, e você não tem uma missão maior do que redimir os cativos, uma vez que o cativo é, em geral, o faminto, o sedento, o nu, e suas vidas estão em perigo. Ou seja, na hora de fazer um balanço, o que que eu tenho para fazer primeiro? Se eu tenho que ajudar dinheiro para uma causa de pessoas que estão pobres, carentes, com fome, ou eu tenho que levantar as verbas para uma causa que é de resgatar pessoas que estão presas? Então, a prioridade é para o que está preso, porque ele também é faminto, ele também é sedento, ele também está sem roupa, ele também está com a vida dele em risco. Ou seja, a obrigação primeira, maior, é para o resgate desses prisioneiros. A gente tem eh, levante os olhos de seu resgate, isso vai com da onde? De uma passagem bíblica. Não endurecerás teu coração, nem levantarás a mão. Ou seja, a gente não pode abrir mão, ficar, meu Deus, não vou fazer nada, ou ficar com o coração fechado, como a gente costuma dizer no linguajar em português, coração fechado, ou seja, não vou me envolver, né? Ou, por exemplo, diz o versículo também no terceiro livro, no livro de Vaikra, em hebraico, Levítico, não te apoiarás no sangue do teu próximo. Ou seja, não vamos deixar o sangue do meu próximo correr, não te apoiarás aqui, né? Lot tamod al damrecha, vou ficar parado de pé e o sangue está correndo. Ou seja, as pessoas estão morrendo e eu fico na minha parado sem fazer nada. Ou seja, essa apatia, essa passividade, ela não é um mandamento. O mandamento é que eu não posso ficar passivo enquanto tem pessoas que estão com os seus sangues e correndo, estão correndo risco de vida. É, ou tem outra uma passagem também do livro de Vaikra, não teremos problemas diante dos teus olhos, ou seja, não tem nada, não estou vendo nada, então está tudo bem. Ou seja, é, eu não preciso estar vendo para ver que a coisa está acontecendo. Ou seja, uma vez que a gente tem notícia, que a gente sabe que as coisas estão acontecendo, não dá para tapar os olhos com a peneira, como diz o ditado, né? Ou seja, fingir que não vê. Então, quando tem os mandamentos também, versículos, passagens bíblicas, abre tua mão.
Poterra et yadecha, né? Abre tua mão, a ideia é que a gente tem que estender a mão para ajudar, seja ela com ação, seja ela com dinheiro, temos que nos envolver, né? As mitzvot de não, o teu irmão viverá contigo, quer dizer, a nossa obrigação é que os nossos irmãos, nossa irmandade judaica é para a vida, ou seja, eu não posso ver um irmão nosso, um judeu, que esteja em uma situação de perigo e eu não faço nada. Então, de novo, citações bíblicas que temos, seja na Torá, no Pentateuco, seja na literatura bíblica, seja na parte dos provérbios, nas Escrituras, ou seja, temos uma série de conjuntos de versículos do Tanar, seja da Bíblia e da parte do Pentateuco ou dos profetas e das Escrituras, que vão nos trazer o quanto é importante eh, a preocupação e a obrigação nossa de resgatar pessoas que estão num status de prisioneiro. Isso o Maimônides traz no livro dele, Mishneh Torah, no livro que trata sobre a parte de Israel, uma parte que cuida da agricultura, da economia, dos plantios, e é onde fala sobre as leis que tem que estar presente para os pobres, ou seja, ele vai falar sobre a questão de quem é o pobre está em qual categoria, em várias categorias, entre elas uma pessoa que está cativa. Uma pessoa que está cativa está num estágio de pobre e até mais do que pobre. Então, isso é uma passagem da parte legal que a gente aprende sobre a importância que tem de resgatar os reféns, pessoas que estão presas. É, o Shulchan Aruch, que é o nosso maior legislador, pouco mais de 500 anos, Yosef Karo, o Rabino Yosef Karo, é, ele escreve o seguinte, numa dos seus livros: cada momento tardio, vamos botar aqui para vocês terem aqui o laser pointer aqui. Cada momento tardio para a redenção dos cativos pode ser antecipada, é como se sangue estivesse sendo derramado. Ou seja, isso tem que ser feito com agilidade, às pressas, eh, não dá para ficar adiando. Não dá para ficar empurrando com o tempo a ideia de que o sangue dessas pessoas estão se derramando. Eles estão morrendo. Como a gente ouviu nesses últimos meses, o ar das pessoas nos túneis que se encontram presos em Gaza, o oxigênio está acabando, né? Aqui, mais ou menos, essa é a ideia de que o sangue das pessoas está correndo, derramando e vão morrer a qualquer momento. Então, não podemos adiar, não podemos enrolar. Eh, então, essa parte da legislação que o Rabino Yosef Karo traz é de extrema importância para mostrar que temos não somente a obrigação de cuidar, mas também temos que ser ágil, temos que fazer isso de forma eh, não diria com pressa, mas no seu tempo correto e sem enrolação. Depois continua trazendo outros rabinos, outros pensamentos de sábios, filósofos e alguns legisladores sobre essa mitzvah. E tem aqui um comentário, uma virtude da mitzvah que ela é ensinada pelo Rabino Berhaia nos seus livros, onde ele escreve o seguinte, que a libertação dos cativos, uma pessoa que se encontra presa, no ato do êxodo, na história do Egito, a gente está agora literalmente na paraxá da semana, onde começamos o livro Shmot, é, começamos o livro Shmot, lemos a primeira porção, onde o povo de Israel se encontra na escravidão do Egito e vai sair em direção à sua liberdade, ao seu êxodo. Então, nessa passagem da liberação dos escravos que estão prisioneiros no Egito, levou a sua menção na abertura dos Dez Mandamentos. Se vocês vão se lembrar já já, ele explica que porque a descrição do êxodo no Egito parece no início dos Dez Mandamentos. Quem não sabe, os Dez Mandamentos quando Moisés vai ler, ele começa dizendo: Anochi Hashem Elokecha asher hotzeticha me'eretz Mitzrayim. Eu sou o teu Deus que te tirei da terra do Egito. Né? Ele começa falando: eu sou o teu Deus que te tirei da terra do Egito. Ele não falou: eu sou o teu Deus que criei o mundo. O primeiro dos mandamentos, eu sou o teu Deus, poderia ser: eu sou o teu Deus que criei o mundo em 6 dias, que criei Adão e Eva, que criei o sol e as estrelas. Não. Deus começa nos mandamentos, quando começa a falar os 10 mandamentos, o primeiro
Anohi, eu sou o quê? O teu Deus que te tirou da terra do Egito. Ou seja, eu não falei que eu criei o céu e a terra, eu não queria mencionar nenhuma outra coisa, eu queria só mencionar a importância que é essa mitzvah de redimir as pessoas presas, os cativos. Mais do que a imensa maravilha da criação do mundo e tudo que pode ser, é, a orientação que Deus está dando para a gente é você ande em seus caminhos. Temos uma regra, é andar no caminho de Deus. Se Deus, por si só, se apresenta como o Anohi, o eu, tirei vocês do Egito, então, se Deus tirou a gente do Egito, então nós que temos que andar no caminho de Deus, temos mais que a obrigação de resgatar as pessoas que se encontram em cativeiros, em prisões, que sejam. Então, o que o Rabino Berhaia traz para a gente de ideia é exatamente isso. É, uma das principais lembranças que falamos na aula, 2 aulas atrás, sobre lembranças, uma das principais lembranças que temos e carregamos ao longo da nossa história judaica é a lembrança da saída do Egito. Lembrar que fomos escravos. Então, aqui ele fala: o termo resgate dos cativos é nomeado após a libertação dos cativos por meio de um pagamento para os seus captores. As pessoas precisam pagar para os que capturaram, que é a forma comum. No livro de Neemias, também na parte do Tanar, na nossa Bíblia, tem uma descrição também explícita sobre a redenção dos cativos, de uma forma comum, né? Em hebraico eu trouxe para vocês. ואומרה להם, אנחנו קנינו את אחינו, היהודים הנמכרים לגויים, כדי בנו, וגם אתם תמכרו את אחיכם, ונמכרו לנו ויחרשו ולא מצאו דבר. Ou seja, está se falando também, אנחנו קנינו את אחינו, que a gente comprou o nosso irmão. Ou seja, tem que ser feito o ato aqui de kinyan, é uma aquisição. Ou seja, para se resgatar aqueles que foram levados para a prisão, aqueles que foram sequestrados, que estão na mão de prisioneiros, de criminosos, sequestradores, terroristas, o status que for, pirata, tem que se pagar, tem que se correr atrás de pagar para resgatar eles, né, que foram vendidos. Ou seja, tem uma ação a ser feita. Tem alguns episódios na nossa história tanto bíblica quanto pós-bíblica, que vão nos trazer vários casos de episódios de resgatar prisioneiros. Começa aqui o primeiro com Lot, com Abraham, quando resgata Lot. Conta a história, vou mostrar aqui para vocês. Conta-se sobre Abrão, que arriscou a vida e foi à guerra contra 4 reis. Na passagem do livro de Gênesis, temos quando Abrão se encontra em Israel, ele vai fazer parceria com 3 reis, e esses reis vão ter uma guerra com 4 reis da região. Aqui na região da Cananeia eram várias etnias que viviam em conflitos, e nessa guerra, o sobrinho de Lot, o sobrinho de Abraham, chamado Lot, ele foi capturado, foi levado como prisioneiro. E Abrão foi resgatar ele numa guerra. Foi lá e, com seu exército, juntou militares, juntou homens de guerra e foi liberar o seu sobrinho. Também é dito que quando o rei cananeu de Arad conseguiu capturar os cativos de Israel, também numa outra batalha, os israelitas entraram em guerra contra ele e confiscaram suas cidades. No livro de Samuel, tem outro episódio, também é contado sobre Davi, o rei Davi. Ainda quando ele era Davi, sem ser rei, que quando os amalequitas atacaram sua cidade, Zeclag, capturaram as mulheres. Davi, com os seus homens, os perseguiram e devolveram os cativos. E todos esses casos, fazer prisioneiros era um pretexto para a guerra. Ou seja, o- os amalequitas foram, sequestraram israelitas, veio o rei Davi com os seus soldados e foram lá, perseguiram eles e resgataram os cativos, os prisioneiros. E assim fez Abraão, e assim fez todos os nossos personagens na história bíblica. Não é uma, nem duas, nem 3 vezes que temos histórias onde sequestram as mulheres, os homens, sequestram crianças, sequestram os judeus. E isso era um pretexto para os judeus saírem para a guerra. Sempre foi e continua sendo até os dias de hoje, a gente percebe isso. É, Também período pós-bíblico, já no período do templo, no período do primeiro e segundo templo, também temos histórias. Aqui temos a história do segundo templo, onde vai ter
a rebelião, depois que o templo é destruído, passa-se um pouco menos de 70 anos aproximadamente, vai ter a rebelião de Bar Kokhba, no ano de 132 a 135 da Era Comum. A gente vai ter então um episódio que Bar Kokhba vai se rebelar contra os romanos e vai ter muitos incidentes de pessoas que vão ser levadas para prisões, vão ser levados como para o cativeiro, como cativos, e muitos deles ainda dentro mesmo de Israel. Alguns foram levados para Roma, né, para o Império Romano, e tiveram uma longa série de regulamentos que os sábios produziram regulamentos, por exemplo, em Usha. Usha era o lugar onde se centralizou parte das leis judaicas, uma vez que o templo de Israel foi destruído, o Sinédrio foi exilado, saíram para Yavne e depois se moveu em direção ao norte de forma nômade o tribunal judaico para decretar as leis e como moldar o comportamento judaico agora que o templo foi destruído. Então, entre esses regulamentos que estavam se colocando na pauta, orientando os judeus, tinha lá um desses regulamentos, que é a redenção dos cativos. O registro desses eventos se encontra na literatura que a gente tem pós o episódio do século II, sobre a importância que davam lá nessa época de que eram muitas lamentações que eles descrevem, sofrimento de judeus que eram levados como prisioneiros e tinha uma obrigação, uma lei que registraram dentro das leis do regulamento do Código Judaico da época, de obrigação resgatar os prisioneiros, os cativos. Eh, Entre esses casos, tem alguns casos famosos, vou aqui trazer um para vocês. Um dos casos famosos é do Rabino Pinchas Ben Yair, que ele corria o país inteiro e ia atrás de resgate dos cativos. Ele era um desses que, podemos chamar assim, talvez policial ou investigador, ia lá procurar os prisioneiros onde eles se encontravam, um pelotão de elite, podemos chamar. E conta uma história no Talmud que ele estava para cruzar um rio e o rio era um rio difícil de cruzar, intransponível, grande, talvez, forte a água. Então ele passou na frente do rio e ele ameaçou o rio e falou: Olha, que quem poderia criar uma conexão com o seu dono? Que falou assim: Eu vou falar com o seu dono, quer dizer, eu vou falar com Deus, né? E o rio acabou se rendendo, ou seja, perante a, a força dele de querer: Olha, vou falar com o Criador e vai enfraquecer você, rio. Então o rio acabou se rendendo e ele atravessou o rio e foi fazer a sua missão, cruzou para fazer a sua missão. É, vamos lá para a próxima. Ok, aqui. Ao longo de muitas gerações, a gente está falando do período bíblico, do período pós, período Pentateuco, período da história bíblica, período pós-templo, com a destruição do templo, com os judeus saindo para o exílio. Ao longo dos séculos, os judeus saíram para o exílio e tiveram os mesmos momentos de tragédia, né? As mitzvot que existiam ao longo das gerações de redimir, resgatar os cativos, aqueles que estavam presos, ela era uma forma de demonstrar a solidariedade do povo judeu, da comunidade judaica, e era uma garantia mútua, né, entre todos os judeus do mundo. Era algo do mundo inteiro. Se um judeu foi preso na Síria, então os judeus da Europa iam lá resgatar o judeu da Síria. Se acontecia em alguma comunidade específica, vinha o voluntariado, a solidariedade comunitária internacional que se levantava para resgatar e fazer a mitzvah de redimir esses prisioneiros. Então, isso era uma própria entidade, existia até um tipo de um fundo que se arrecadava para situações como essas, ok? Só para ter um detalhe, já vou contar um pouco mais sobre isso, mas, bom, continuar. Vamos continuar mais um parágrafo, depois eu conto uma historinha. Então, a existência desse fundo que tinha para essa mitzvah já é citado na literatura, tanto na literatura da Mishnah como do Talmud, que são parte das nossas leis, o desenvolvimento da nossa lei.
e vão até bem posterior. Talmud e Mishnah, estamos falando do século II, século V, no início da tradição oral, e a gente vai ver que lá para o século XVI e XVII isso já é bem popular, comunidade de Israel em países do Mediterrâneo, quando um país vinha em auxílio a habitantes de outra ilha, no caso aqui a ilha de Malta, que era um lugar cheio de pirataria marítima, sob o domínio dos cavaleiros hospitalares. Lembrando que nessa época tinha uma movimentação entre cristãos indo em direção à Terra Santa, de barcos, então existiam muitas piratarias nos mares. Então, nesse período, acontecia muito de sequestrarem barcos, roubarem barcos, prenderem pessoas, escravo humano, as pessoas eram sequestradas para serem escravos abusados, tanto do ponto de vista de abuso físico, sexual e também do ponto de abuso de trabalho profissional. Pessoas eram sequestradas para ficarem trabalhando como escravos nas viagens, né? Então, as comunidades elas se organizavam para resgatar, porque normalmente esses barcos todos faziam também paradas em portos específicos, tem que reabastecer com comida, com água, etc. E nesses portos existia comércio humano. Era muito comum nesse período medieval, o comércio humano. Então, nas comunidades, os rabinos se organizavam, iam para as feiras que tinha vendas humanas, iam lá para comprar o judeu de volta, resgatar ele e tirar ele da prisão, ou seja, da escravidão que ele se encontrava, do trabalho escravo como prisioneiro. Então, era um fato que acontecia em muitos pontos da Idade Média, na região específica do Mediterrâneo. Os judeus da Turquia foram os primeiros a estabelecer tal empresa, essa empresa criada pelos judeus da Turquia, né, Captive Redemption Company, uma companhia de redimir os captivos, os prisioneiros, em Veneza também, tratou do seu resgate, enviou taxas sobre os assuntos das comunidades, ou seja, tinha uma estrutura, uma empresa que o papel dela era ir lá e resgatar os prisioneiros, pagar o que tinha que pagar, se eles eram piratas, quanto eles que cobravam para que libertassem os judeus que estavam lá com eles prisioneiros. Isso em todas as épocas tivemos, em comunidades diversas, comunidades próximas a Malta, ou seja, praticamente toda a Europa e lugares com saída para o mar, isso era muito comum. Essa companhia de resgate de cativos de Veneza nomeou funcionário especial, que ficou sentado em Malta, fazendo todos os cuidados, ou seja, era muito, muito estruturado um serviço comunitário, que a gente pode tratar isso como uma empresa que se estabeleceu dentro da comunidade judaica, como a gente podemos falar assim, até mesmo parte de uma das ONGs da comunidade judaica. Assim como temos na comunidade judaica uma ONG que vai cuidar de comida kasher, e vai ter uma ONG que vai cuidar do abate kasher, outra ONG que vai cuidar das deficiências das crianças, dos anciãos, das viúvas, dos pobres, vão ter ONGs, parte da comunidade que vão estar atuando, então existe um departamento da comunidade, com uma empresa aqui específica, somente para tratar desse tema, que é o tema de capturar e resgatar os prisioneiros, os que estão reféns na mão de criminosos, sejam eles piratas do passado, seja quem for. Um dos famosos casos que a gente tem na época medieval é o caso do Rav Meir de Rothenberg. Rabino Meir de Rothenberg é interessante, ele viveu na Áustria, 1215 a 1293. Ele foi capturado, preso pelo rei da Áustria. Muitos outros judeus tentaram fugir da Alemanha para escapar da crescente opressão dos judeus. Tinha toda uma tensão nessa época. A Idade Média não foi fácil para os judeus, eles eram aprisionados por todos os motivos. Acusavam os judeus de peste negra, acusavam os judeus de tudo. Os judeus eram acusados de tudo: epidemia, gripe, tudo era culpa dos judeus, e então, logicamente, eles eram presos. Então, depois, para resgatar da prisão, tinha que correr atrás de pagar uma multa que era para redimir eles e liberar eles das prisões. Então, esse
Rabino Meir de Rothenburg, Maram, como é conhecido também. É, ele acabou também sendo preso e ele ensinou nas leis, ele era um rabino legislador, ensinou que é proibido redimir um cativo, ou seja, proibido é, ir lá resgatar e pagar para liberar o prisioneiro por mais do que o valor dele. Ou seja, se ele é um cara que vale X, não pode pagar mais do que isso. É um velhinho, é um jovem, é um analfabeto, qual é o valor que ele tem como a gente avaliar uma pessoa, né? As pessoas normalmente são avaliadas, hoje é mais fácil nos dias de hoje, quando você tem um profissional, pega um jogador de futebol que já tem uma experiência, a perna dele faz uns gols aí, sei lá, 100 gols por ano, então a perna dele custa caro. A perna de alguém que é uma perna de pau não custa nada, né? É baratinho a perna dele. Então, as pessoas são avaliadas pela profissão, pela capacidade, então o valor que a pessoa tem não pode cobrar mais do que é o valor dela. Senão vai acabar encorajando as pessoas que são do crime, os captadores, a captarem mais e mais e mais judeus. Então, se a ideia que esse rabino fala é se você começa a pagar tudo que te pedem, eles vão fazer disso um ciclo vicioso. E ele então proibiu que pagassem o cofre dele, que proibiu que pagassem o resgate dele. Ele falou: não aceito e me resgatem. Me deixem na prisão, mas não se entreguem a esse vício circular que é de pagarem o resgate e amanhã eles vão lá e se resgatam outro e depois da manhã resgatam outro e toda semana vão estar resgatando um, vão sequestrar um para poder ser feito o resgate. Então, ele pede para que não seja resgatado, e ele acaba ficando na prisão por mais 7 anos e morre na prisão. O seu corpo também não foi entregue para enterro só depois de 14 anos, quando veio um super resgate, um pagamento bem pesado para resgatar o corpo do rabino, para que ele pudesse ser enterrado. Então, foi uma ação generosa, mas para entender que esse rabino, que tinha uma coerência na fala e orienta que não se deve pagar para resgatar prisioneiros, porque vai se fazer disso uma máquina de sequestros. Você paga um, amanhã está todo mundo sendo sequestrado para outros pagarem. Então ele foi coerente e falou: não paguem para me liberar. Ou seja, fui sequestrado, me deixem aqui. A única coisa que ele tinha de, talvez aqui, vantagem é que mesmo na prisão, deram para ele oportunidade de sentar, escrever, receber visitas dos alunos dele, e ele pôde escrever e transmitir aulas, ensinar Torá para os seus alunos, mesmo dentro da prisão, e até escrever um Sefer Torá. Ou seja, ele estava num status de prisioneiro, mas ninguém podia pagar pelo resgate dele, porque ele mesmo proibiu. Uma forma famosa que ficou de entender esse processo. Agora, nos tempos modernos, isso foi se evoluindo ao longo da Idade Média. Nos tempos modernos, a gente tem, em especial depois que nasceu o Estado de Israel, eh, alguns casos com sequestros que estão ligados com organizações terroristas. A gente sabe que tem prisioneiros que são de guerras, que é uma outra coisa, prisioneiros da guerra de 48, 67, 73. Prisioneiros de guerra conhecemos. Sabemos que existe troca de prisioneiros, dois estados se organizam, isso tudo nós conhecemos. Mas aqui estamos falando agora, a partir dos anos 70, um movimento que para com os judeus em especial e israelenses em particular, é, após o novo Estado de Israel, e é o caso de ataques terroristas no qual eles fazem sequestros. Então, temos alguns casos, em 1970, teve uma série de sequestros de aviões que foram para a Jordânia, pela Frente Popular da Libertação da Palestina, tem lá com 125 passageiros que foram capturados.
56 deles israelenses, judeus, americanos, alemães, foram separados dos outros. Os sequestradores exigiram a libertação de todos os presos políticos, presos em Israel, em troca de reféns. Dois deles, 2 dias depois, após o sequestro, no dia 8 de Elul, o rabino, ainda vivo na época, Moshe Feinstein, já falecido, que é dos Estados Unidos, né, de uma grande associação rabínica, ele mandou um telegrama para Golda Meir, na época que era primeira-ministra, e disse o seguinte: deveriam ser tomadas medidas, todas as medidas para salvar as vidas, e se não houver escolha, o Estado de Israel deve cumprir a exigência do terrorismo, dos terroristas, de salvar as vidas dos cativos. Ou seja, primeiro, tomar medidas para salvar as vidas. Ok, se não tiver escolha, então tem que cumprir com as exigências dos terroristas. Essa é a orientação rabínica que vem o Rabino Moshe Feinstein, um dos grandes legisladores do século XX, dizer o que tinha que ser feito. Ou seja, vamos tentar primeiro todos os métodos mais tradicionais. Vamos tentar recuperar, vamos ver se dá para conquistar. Se não tiver nenhuma forma de salvar as vidas, então temos que seguir as exigências dos terroristas com o propósito maior, que é salvar a vida dos reféns. Em 76, tivemos um outro episódio de sequestro famoso, virou filme, que é o sequestro de Entebbe. O avião da Air France vai parar na Uganda, no aeroporto de Entebbe. O rabino Ovadia Yosef, que era o rabino-chefe de Israel, convoca um debate, uma grande discussão com o tema da lei judaica, como a gente pode atender dentro da lei judaica essa questão das exigências dos sequestradores que pediam para liberar prisioneiros, os terroristas, etc. Então eles trazem, esses rabinos se juntam e trazem uma série de itens, eu não trouxe todos, alguns apenas, para ilustrar. Esse é, por exemplo, um preço econômico, não político, que eles estão querendo, as suas razões devido à pressão política e o receio de que as taxas de resgates criam um incentivo para favorecer a captura, ou seja, se a gente vai dar agora um dinheiro, vai, sabe o quê? Despertar nos outros, vamos fazer a mesma coisa, olha, me paguem 50 milhões para isso. Tem que entender que esse pessoal terrorista, nesse processo, eles faziam disso um caixa para se manter como terroristas. Compra de armas, ou seja, eles não tinham um trabalho oficial, eles não têm uma indústria de produção de armas. Então, eles sequestravam pessoas e pediam dinheiro, literalmente dinheiro, para compra de armas, para fornecimento de armas. Então, ele aqui fala que era um preço econômico, não era uma questão política. As suas razões, devido à pressão política e ao receio de que as taxas de resgate seriam um incentivo para favorecer a captura, não existem sequestros motivados por terrorismo. Ou seja, o terror por si não era o terror, e sim, eles viam isso como uma máquina de fazer dinheiro, saber que vão pagar pelos judeus. Então, não é político, é puramente econômico. Eles estão a fim de fazer o caixa às custas dos judeus. Junto com isso, tem o perigo. Um outro perigo, que trazia aqui o Rabino Ovadia Yosef, já falecido também, que é o seguinte: assumir um risco para salvar uma pessoa de um certo perigo. Eu vou me colocar em risco para salvar uma pessoa que está em risco. Ou seja, isso deve ser dividido entre uma pessoa privada, que não tem perigo, que não precisa correr certo perigo, para uma outra pessoa, e o Estado. O Estado que deve preferir o perigo certo aos sequestrados, em vez de um certo perigo futuro, né? O que significa isso? Um ato de um resgate, enquanto se assume um risco, por exemplo, uma pessoa que está na sua pessoa física, ela não é um Estado, ele é um civil. Uma pergunta que a lei faz: eu tenho que me colocar em risco para salvar uma outra pessoa que está em risco? E os sábios discutem essa questão, se a situação de um grupo de pessoas que foram colocadas, vou dar para enfatizar, vou colocar um episódio, né, uma situação, um caso. Um caso. Então, eles colocam um grupo de pessoas que foram obrigadas por uns assassinos a entregar uma de suas almas para ser morta. Então, vamos dizer lá, chegou um bando de terroristas, entram numa sala e falam para todos que estão lá: olha, vocês aí, me entreguem o Joãozinho. E aí, se vocês não entregarem o Joãozinho para matar, eu vou e mato vocês todos. Então, ou a turma entrega o Joãozinho, ou os terroristas vão matar todo mundo. Então, qual é a regra? O que tem que ser feito? De que forma tem que se comportar?
Então, decidiram-se, como todo resultado, todos foram mortos, então foram proibidos de fazer um ato ativo de entrega das suas almas ao assassino. Ou seja, eu não posso me tornar um assassino e entregar um. Se eu entrego um, eu estou, sendo também um assassino. Então, decidiram que, como se, como resultado, todos foram mortos, então estamos proibidos de fazer isso. Que matem todos nós, mas não podemos matar alguém, não podemos induzir uma pessoa para a morte, levando em conta que, mesmo que todos vão ser, mortos. Para vocês entenderem o quanto de polêmico tem dentro da nossa história e dentro das diferentes vertentes que vão ser apresentadas. E tudo isso aqui é apenas um pedaço da base do que passa pela cabeça de todos os líderes pensadores políticos para a tomada de qualquer decisão. Então, por exemplo, uma coisa é pessoal, outra coisa é nacional, uma coisa é individual, outra coisa é em grupo. Em relação ao perigo potencial que os cidadãos de Israel enfrentam como resultado da libertação de terroristas, o Rabino Yosef ele distingue entre um ato negativo com um propósito positivo, como no caso aqui de cima, um ato negativo, eu vou mandar alguém para a morte, mas eu vou me salvar, ou um ato positivo com uma consequência negativa. Ou seja, um ato positivo, não vou mandar ninguém para a morte, mas em consequência todo mundo vai morrer. É, que considerando um ato de resgate, e afirma que o ato de libertação é considerado um ato de resgate. Ou seja, entregar alguém para ser morto e resgatar todos os outros. Isso acaba sendo considerado também um ato de resgate. Então, nessa polêmica entre qual é o modo operandi mais correto pela lei judaica, pela visão judaica, vocês começam a perceber que não existe um, um consenso entre os pensadores e os rabinos. É, cada um vai se basear em alguma vertente de toda a nossa rica literatura. É, nos nossos tempos, também aqui do século XX, o Rabino Zilberstein, ele escreve em nome do sogro dele, conhecido já, também já falecido, o Rabino Eliashiv, que os terroristas deveriam ser libertados para resgatar os prisioneiros. Está se tratando de um caso também, como o nosso, que tem sequestrado os judeus e eles pedem para liberar os judeus que libertem os terroristas. Então, fala que libertar esses prisioneiros terroristas, é, porque enquanto que isso, eles estão envolvidos em atividades assassinas contra Israel, porque não vai fazer diferença, ou seja, tragamos os nossos reféns e libertem os terroristas, porque libertando eles ou não libertando eles, a cultura deles, o modo de vida deles é atividades assassinas contra Israel o tempo todo. Então, de qualquer maneira, eles voltam para o assassinato, eles voltam para o crime, eles voltam a fazer o que vão fazer. Então, melhor que a gente, já que eles vão voltar para o crime, melhor que a gente tenha os nossos reféns resgatados já de volta dentro do âmbito familiar. Ou seja, que sim, resgate. É, ok, aqui. Então, cadê? Aqui. Mudou a folha aqui. Então, bom, tudo bem. A gente deixa sem essa página. Vamos continuar. Então, sem a página, sem as páginas, a gente continua sem a página. Então, se esses são os pensamentos que os nossos sábios ao longo do tempo, então, desde períodos bíblicos até os períodos modernos, até os casos mais atuais com terroristas que tivemos nos últimos anos com Gilad Shalit, a troca de prisioneiros, mais de 1.000, em troca de um soldado. É, então, na nossa literatura, acaba se tornando a importância que se dá pela
fonte bíblica, talmúdica, o pensamento judaico, a lei judaica, que a vida dos reféns, a vida dos sequestrados, elas são é, importantes e deve ser pago o preço. Logicamente que é, entramos numa polêmica com os, os novos riscos de colocar a sociedade em risco para libertar um volume de prisioneiros, soltando um volume 10 vezes maior ou 100 vezes maior. Então, nos tempos modernos, depois desses últimos casos do Gilad Shalit especificamente, podemos dizer que dos últimos 20, 30 anos, esse problema se tornou um pouco mais polarizado, com mais polêmicas sobre se vale a pena de verdade liberar terroristas, que a gente sabe que vão voltar a fazer os mesmos atos terroristas que fizeram, que levaram à prisão e que hoje mantêm reféns nossos presos lá. Então, logicamente que o argumento para aqueles que têm sofrimento de estar com seus filhos ou parentes presos na mão dos terroristas, todas as moedas são válidas, todas as formas são válidas. É, Em contrapartida, todas as famílias que tiveram seus maridos ou filhos que lutaram para resgatar e prender esses prisioneiros, e muitos deles morreram em luta, e essas pessoas que morreram, parece que agora é em vão, porque o seu prisioneiro vai ser libertado, né? Então, vivemos um grande dilema. Não é à toa que a gente costuma dizer que uma sensação de tristeza e alegria, é um sabor amargo e doce, ou seja, nós nos encontramos com a alegria de ver famílias se reunindo com três meninas agora que voltam para suas famílias, eh, ainda com a amargura de saber que tem outros tantos presos, e também com a amargura de saber que criminosos vão estar de volta livremente eh, próximos a nós, podendo nos colocar em risco daqui a um ano, daqui a 5 anos, eh, treinando, ensinando e prometendo outros 7 de outubro, né, ou outros crimes de terror. Então, esse nosso caso específico aqui traz à tona que a solução para situações como essa não é tão simples. Sábios ao longo de séculos discutem, debatem, alguns a favor, outros contra. Cada caso deve ser colocado na mesa e discutido, porque o judaísmo é um judaísmo dinâmico, o judaísmo não é preto no branco, não é uma coisa fechada no século XV, é uma forma de vida onde a vida é para agora. Então, normalmente, as tomadas de decisões foram levadas em consideração também conversas com líderes religiosos, e tem alguns que se envolvem com a política mais do que com a religião e buscam talvez segurar sua cadeira no parlamento, mas isso tudo envolve também a preocupação que as pessoas têm com o que pode acontecer daqui para frente. Eh, o que nós gostaríamos, né, que fosse é que as tomadas de decisões elas fossem sempre pensadas não só para o momento, mas também para os próximos anos. Eh, Talvez em conjunto pensar é que talvez não só prender, né, prisioneiros terroristas, mas talvez encontrar alguma outra alternativa, talvez exilar ele para outro país, talvez matar um terrorista, pena de morte. Existem muitas alternativas em países que existem pena de morte e com isso diminui o número do terror, diminui o número da violência. Então, procurarmos talvez em outras sociedades, em outros sistemas judiciais, como funciona para combater essa máquina que é uma máquina viciante de sequestros, em troca de vida. É aquela história de vem uma pessoa com uma arma na mão e me fala, a vida ou a carteira? Você não vai agora fazer com ele um acordo. Olha,
eu te dou a carteira e você me dá a minha vida, né? Os dois são teus. Ele vem e te tira com uma arma a tua vida e a tua carteira. Ou seja, não existe um acordo com algum criminoso que não tem regras, que não tem padrão, que não respeita um código internacional. Ou seja, um terror não respeita nada. Então, nós, lamentavelmente, procuramos usar um código moral e ético e legal religioso e político, um código de Estado, para manter uma vida normalizada. Nós muitas vezes nos deparamos com pessoas que não têm códigos, com pessoas que não têm padrões, e lamentavelmente sofremos com isso. Por isso que muitas vezes resta para nós, é um trecho que nós fazemos na oração diária. Todos os dias temos uma oração para os nossos irmãos, e não é uma oração nova, é uma oração que já tem séculos, porque prisioneiros judeus tivemos ao longo de séculos. Então temos uma oração, Reino Kol Beit Israel, nossos irmãos da casa de Israel, Anetunim Betzara Ubishvia, que se encontram em apertos e em aprisionamentos. Aumdim Ben Bayam Ben Bayavashá, que se encontram, seja no mar, no continente, a Makom Yerachem Aleim, que Deus vai se apiedar deles, Veyotziem Mitzara Lerevachá, que vai tirar eles do aperto para amplitude, Meafelá Leorá, da escuridão que eles se encontram para a luz, Mesheibud Legeulá, da escravidão para uma redenção, Ashtabagalav Ismankariv Venomar Amen, que seja nos tempos em breve, e a gente responde amém. Esperamos que a gente tenha esse momento de aula um pouquinho para refletir sobre essa crise que vivemos por um acordo extremamente desumano, um acordo totalmente, como a gente fala, um acordo com o diabo, né? Um acordo com pessoas satânicas, pessoas do mal. É, temos que fazer um acordo para trazer os nossos reféns, sejam eles os vivos e os corpos mortos, para que as famílias possam ter com respeito de tratar deles os que estão feridos fisicamente, os que estão feridos psicologicamente e aqueles que precisam de um enterro dentro do respeito da lei judaica. Então, esperamos que todo esse processo, que vai demorar, não é rápido, ele é um processo lento, essa tensão e esse estica-estica que o terrorismo faz com a gente, exatamente para maltratar o coração judaico. Então, esperamos que a gente tenha boas notícias para o próximos, vai durar aí pelo menos um pouco mais de um mês, os próximos retornos de civis, e esperamos que também nas próximas aulas falaremos de coisas mais alegres também. Ok, pessoal? Uma boa noite para vocês. E em breve já vai estar. Vou cobrar para que em uma semana a aula fique já no YouTube também para todos assistirem. Um abraço para todos. Nos encontramos. Abraço. Obrigado, Abra- lembranças. Uma boa semana para todos. Obrigada. Obrigado, Boa semana. obrigado, obrigado.